Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa AbraTalks, uma iniciativa da Abrafiltros, que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service e o apoio das revistas TAI, Revista Meio Filtrante, além da divulgação da TV Filtros. Seja muito bem-vindo a esse que é o nosso episódio número 20. Você que nos assiste através do YouTube, seja muito bem-vindo. Você que nos escuta através do podcast no Spotify, também seja muito bem-vindo a esse novo episódio na temporada 2025, um episódio comemorativo ao mês da indústria. Hoje traremos um tema e um especialista que vai abordar um tema muito específico, que é a questão do mercado livre de energia. E a gente tem o prazer de receber Thiago Oliveira, ele que é Head de Comercialização de Energia da New Wave, e hoje ele vai contar para a gente tudo que tem de novidade nesse setor, quais as possibilidades, né, para quem nos assiste. Eu espero que você goste, mas antes de mais nada, Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriano. Obrigado pelo convite à Abrafiltros. É um prazer estar aqui em nome da New Wave aí. Super Legal. agradecido pelo convite e oportunidade de falar aí sobre um assunto tão importante, né? Sim, com certeza. Fique muito à vontade. A gente vai fazer aqui um formato um pouco diferente, mas a gente acredita que o visual aqui possa fazer a diferença na nossa apresentação. Então, Thiago vai se apoiar aqui nessa apresentação que vai aparecer para vocês aqui na tela, e a gente vai batendo um papo com perguntas e um debate aqui bem bacana para a gente ir conduzindo o tema. Maravilha. Fique à vontade, Thiago, vamos lá. Boa, maravilha. Então a ideia aqui, Adriano, a gente falar um pouquinho sobre essa grande oportunidade aí para principalmente o segmento industrial. A gente vai falar um pouquinho sobre essa história de o que é o Mercado Livre, né? Quanto tempo ele existe, de onde ele surgiu. A gente fala um pouquinho de perfis de empresas que podem aderir a essa solução hoje, né? E terem alguns benefícios com isso. E mais lá para o finalzinho a gente fala um pouquinho de como que a gente pode fazer essa comunicação, como que é o fluxo desse processo e exemplos de clientes, enfim. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar aí com esses exemplos, né? Legal. Então, começando aqui, pessoal, né? Hoje o setor elétrico ele passa por uma transição, né? Se fala muito nessa parte ambiental, sustentável, né? Então, toda essa parte da renovação da nossa matriz elétrica, esse mercado livre também, né, contribui muito para a descarbonização, seja na parte de geração de energias renováveis, que é um pouco do que a gente vai falar aqui, seja também para o lado de consumidores que desejam fazer a descarbonização, né, do seu processo produtivo e tendo basicamente uma redução na conta de luz. Afinal, hoje a gente paga uma conta de luz bastante elevada, né? Então, todos os empresários, né, todas as empresas buscam uma possibilidade de reduzir os seus custos, né? Então, esse é um pouco disso que a gente vai trazer aqui. Legal. Bom, dito isso, né, é uma dúvida que sempre costuma acontecer, né? Às vezes as pessoas nunca ouviram, né, falar sobre Mercado Livre, o que é. Então, é super importante contextualizar aqui o seguinte, né? Lá em 1995 houve a reestruturação do setor elétrico, né? Então, antes nós tínhamos uma empresa que gerava, a mesma empresa transmitia e também distribuía. Então, era um mercado verticalizado. Em 95 houve a desverticalização do setor elétrico. Então, hoje existem várias empresas segmentadas em geração, principalmente são aqueles players que geram energia de N formas, né? Da eólica, da solar, da hidráulica, né? Então, tem vários tipos. Passam pelas linhas de transmissão, né? Chegam até quase 60 distribuidoras no país, né? E a nossos consumidores aí, sejam industriais, residenciais e comerciais, né? E de lá para cá, resumindo muito essa história aqui, basicamente o mercado ele passa por uma abertura. Então, imagina que tinha um requisito mínimo para um cliente poder, que ele tinha que consumir para poder migrar para o Mercado Livre. E de lá para cá esse requisito veio caindo, de tal sorte que em setembro de 2022 houve uma portaria, né, que abriu o Mercado Livre para qualquer empresa, desde que ligada em alta tensão, a partir de janeiro de 2024, já faz um tempinho, né, faz um ano aí e meio atrás quase, que algumas empresas ligadas em alta tensão, e esse é o único critério para a empresa poder migrar para o Mercado Livre, têm tomado essa decisão, né, têm tido uma competitividade melhor nos seus produtos, pagando mais barato aqui na conta de luz. E um fato curioso, acho que não podia deixar de falar aqui também, é que já há uma discussão, né, que lá para 2026 e 2028 haja a abertura total do mercado de energia para que a gente até nas nossas casas possamos também reduzir a nossa conta de luz, escolhendo o nosso fornecedor, o tipo de energia, enfim, e pagando mais barato por isso. Então, tem uma estrada longa pela frente ainda, uma discussão aqui
dentro do Congresso, etc., mas há uma grande expectativa para que isso ocorra. É igual, mais ou menos, vai funcionar como a gente escolhe uma TV por assinatura? Vai ser basicamente isso, né? Vai ser basicamente, a gente acredita muito que vai ser meio que exatamente isso. Vai ser um pacote, porque hoje a gente já tem, né? A gente assina a banda larga, a televisão por assinatura, né? E acho que nada impede de que as grandes, né? Isso aconteceu muito no mercado de telecom, e nada impede que a gente veja algo nessa linha também dentro do setor elétrico, uma venda como um combo aí, né? Sim, pra gente, legal. tá? Muito bom. Também é importante deixar claro que, como é um assunto novo para todo mundo, muitas pessoas, ou para grande parte das pessoas, elas entendem que isso surgiu ontem, que foi uma coisa meio que algum maluco aí criou dentro do setor elétrico. E, na verdade, existe toda uma estruturação, uma hierarquia dentro desse nosso setor, né? E eu me atenho basicamente aqui ao final da apresentação, 2 players fundamentais que a gente tem hoje dentro do setor elétrico, que são, né, o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, essa figura responsável pela geração, então ele, né, o ONS, que determina qual usina gera, em que momento gera. Então, quando, por exemplo, eu tenho muita água nas hidrelétricas, o ONS manda despachar essa geração e segurar uma usina termoelétrica, porque custa muito caro. Sim. Inclusive, a gente em casa sente um pouco dessa dor através das bandeiras tarifárias. Né? E ao contrário, quando eu tenho falta de água nos reservatórios das hidrelétricas, o ONS é quem determina que para de gerar hídrica para preservar a água e eu aciono termoelétricas que custam eventualmente mais caro e todos nós pagamos essa conta, mas é por um bem maior, né? O ONS sempre busca então esse equilíbrio do menor custo da geração. Legal. E do outro lado nós temos a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que todo consumidor que migra para o mercado livre, ou ele se torna um agente dentro da Câmara de Comercialização de Energia, né? Ou ele é representado por uma empresa, né, dentro desse órgão. Então, e a CCE, né, é a empresa que faz toda essa parte contábil, essa parte financeira do setor elétrico. Então, é muito comum aqui no nosso bate-papo a gente falar muito dessas duas figuras, do ONS e da CCE. Tá bom? Boa. Bom, aqui então a gente vai se ater bastante numa oportunidade que a gente está tendo, né? A gente está passando, como eu falei, desde janeiro de 2024, uma abertura desse mercado, né? Então aqui está todas as veiculações sobre essa notícia e alguns fatos curiosos, né? Hoje, se a gente pega o consumo industrial, aproximadamente 92% de todo o consumo industrial transita dentro do mercado livre. Olha. Então, grandes empresas, né, principalmente grandes indústrias, provavelmente já estão no mercado livre há algum tempo, né? Desde lá de 95 que há essa possibilidade. Então, muitas empresas, desde então, começaram a aderir esse benefício. Equivale, Adriano, mais ou menos a te comentar também que aproximadamente 35% a 38% de todo o consumo do Brasil transita dentro do mercado livre. Então, é um mercado extremamente maduro, né? Apesar deste assunto aqui, dessa legislação ter sido alterada de forma recente, né? Mas é um mercado já bastante maduro. Legal, né? legal. Bom, então o que a gente contextualiza aqui, né, pessoal? Hoje, o nosso mercado, né, a gente em casa, por exemplo, aqueles consumidores que estão no chamado mercado regulado, eles obrigatoriamente têm que comprar a energia da sua respectiva distribuidora, seja onde ele estiver. Né? Pode ser aqui em São Paulo, a gente está aqui a Enel São Paulo, pode ser em Minas Gerais e a CEMIG, no Rio Grande do Sul a Equatorial e assim por diante. Hoje a gente tem quase 60 distribuidoras aí no país. Né? Então, hoje, né, o contexto é o consumidor no mercado regulado, que pode migrar para o mercado livre, né, dada essa abertura que a gente comentou aqui para empresas de alta tensão. Hoje, Adriano, o principal driver, né, para um cliente ir para o mercado livre, basicamente ele tem uma economia. O que motiva o cliente, né, a fazer toda essa transição do mercado regulado e ir para o mercado livre é basicamente ter um desconto, em alguns casos de até 35% ou 40%. Depende muito do perfil de consumo desse cliente. Né? Às vezes tem clientes que consomem um pouco mais no horário de ponta, menos no horário de ponta, tem turnos de trabalho, né? Então depende muito de cada consumidor e também depende muito das tarifas das quais esse consumidor está conectado na sua distribuidora. Cada distribuidora tem uma tarifa distinta, então é sempre importante a gente olhar aqui caso a caso. Né? Legal. E aqui representando, né, falando um pouco sobre a Enwave, o nosso produto é energia elétrica. Nós somos uma empresa de geração de energia, então nós temos grandes usinas de geração. E o nosso produto final aqui basicamente é entregar essa energia mais barata, uma energia sustentável para os nossos clientes. Esse é o nosso objetivo aqui. Perfeito.
Se eu estiver indo muito rápido, tu Não, à vontade aí. Tudo bem. Eu não sei se está nesse momento de eu fazer a pergunta, mas você falou da questão de não ser uma novidade para algumas pessoas, mas para a grande maioria isso é uma coisa nova. E aí, assim, eu particularmente, quando penso nisso e comecei a ver, eu vi muita coisa ligada, assim, até pelo nome, à sustentabilidade. Existe mesmo esse viés? Perfeito, existe sim. Isso Sim. é uma, inclusive, dentro do mercado livre de energia, né, no contexto geral, a rastreabilidade da energia, um consumidor só pode afirmar que ele consome uma energia renovável de uma fonte específica, eólica, solar, seja ela qual for, através de um certificado. Então, aqueles clientes que buscam essa sustentabilidade, hoje se fala muito nisso, né? Sim. Dentro do Mercado Livre, nós temos um selo chamado de I-REC, que é um selo internacional, inclusive ele atende o escopo 2 do GHG Protocol, então é um certificado internacional, que ele sim certifica que aquela empresa, aquela indústria está consumindo uma energia renovável, né? Então, hoje muitas empresas têm que mandar esse tipo de certificação para sua matriz que fica, às vezes, fora do país, né? Para que ela possa comprovar que as suas práticas de sustentabilidade, as suas práticas de ESG estão sendo cumpridas, né? Então, de acordo com esse certificado. Então, sim, dentro do mercado de energia é um apelo super importante e super bem-vindo, né? Então, a gente do nosso lado aqui como geradores de gerar energia renovável, né? E muitos consumidores buscando por essa alternativa no mercado, como a gente comentou aqui, é algo super importante porque a gente está falando de projetos aqui de geração por mais de 30, 35 anos. Então, a gente está falando aqui de as próximas gerações, né? Que a gente está vindo aí, nossos netos, nossos filhos aí, a gente está deixando um legado bastante interessante. Legal. E hoje a New Wave emite esse certificado? Sim. Nem todas os players fazem isso ou é uma exclusividade de vocês? Isso, como a gente tem a usina, a nossa usina tem a condição de ter a certificação por ser uma fonte renovável, de poder ter esses certificados de energias renováveis. Legal. Mas é um produto que também ele pode ser comercializado. Então, um consumidor hoje, que, por exemplo, já esteja no Mercado Livre, mas não tem essa certificação, esse I-REC, ele pode procurar por esse produto e adquirir esse produto, caso ele precise comprovar isso para sua matriz ou para os seus negócios. Legal. Tá? Muito bom. Vamos lá. Com essa abertura de mercado, né, como é que a gente filtra, né, esses clientes? Então, hoje, basicamente, nós temos um potencial de mais de 170 mil empresas ligadas em alta tensão, né? Só que no dia a dia hoje do empresário ou de quem está na frente de um negócio de uma indústria, por exemplo, ou de um comércio, às vezes a pessoa não sabe o que é alta tensão, o que é baixa tensão. Então, aqui para simplificar um pouco o entendimento da turma, é que contas de luz de aproximadamente R$10 mil por mês, né, é provável que esse cliente esteja sim em alta tensão e, por isso, ele possa migrar para o Mercado Livre. E aqui existem alguns extremos, né? Então, a gente já tem clientes com contas de luz de R$5 mil, R$4 mil e o cliente estar ligado em alta tensão, assim como tem clientes de 50 mil, 80 mil reais de conta de luz e eles estão ligados em baixa tensão. E hoje, a legislação não permite que esses caras migrem para o Mercado Livre, mesmo tendo uma conta com um custo aí muito maior do que os R$10 mil por mês. Então, os 10 mil são mais ou menos para o pessoal ter uma base, né? Ter uma ideia, Tá. Exato. Né? Legal. Os descontos, né? Um ponto importante, não é necessário se ater a uma localização específica, então esse aqui é um Mercado Livre, ele é um mercado nacional, então qualquer consumidor em qualquer estado, em qualquer cidade, né, ele possa também migrar para esse mercado. Existe uma partezinha lá do norte do país, que ela não está no sistema chamado interligado nacional. São aquelas torres que a gente vê na estrada, normalmente aquelas torres metálicas. Sim. Então, por uma questão elétrica, física, mas que representa acho que 1 ou 2% do território nacional, esses clientes especificamente não podem migrar para o Mercado Livre. Mas basicamente aqui é um produto nível nacional. E o desconto, né, como a gente comentou aqui, varia muito do perfil de cliente e da distribuidora que ele está conectado, mas a gente vê descontos ali na casa de 15%, 20%, até perto de 35% ou 40%. Vai depender muito do caso a caso, né? Os nossos clientes hoje, né, são clientes médios que gastam mais ou menos R$50 mil na conta de luz
e fecha com a gente um contrato pelo um prazo aproximado de 5 anos, né? E a economia média hoje gira em torno ali de 18% a 25%, gira muito perto desses valores, né? Então. E quem são essas empresas, né? Então, hoje, basicamente, os 3 segmentos, indústria, comércio e serviço, mas aqui no centro da tela explodindo um pouquinho mais o perfil desses clientes, né? Então, todo tipo de indústria, né? Então, são clientes potenciais para esse nosso negócio, supermercados, shopping centers, né? Hotéis, alguns hospitais, academias, clubes de esporte, enfim, aqui tem uma infinidade de clientes, assim como o setor público, né? O setor público ele passa por um processo um pouquinho diferente, normalmente ele tem que fazer uma licitação, enfim. A gente também atende clientes nesse tipo de segmento, como saneamento, alguns tipos de escola, alguma prefeitura que tem várias atividades sobre o CNPJ de uma prefeitura, por exemplo. A gente também é capaz de levar essa solução para esse tipo de empresa. Legal. Tá? E os grandes benefícios aqui eu destacaria, né? O principal a gente já comentou, que ele tem uma redução na conta de luz. Um outro importante que nós já também falamos aqui são as práticas de sustentabilidade. Eu destacaria um outro ponto importante, que está entre o tópico 2 e 3 ali bem na direita da tela, né? Que é a parte da simplicidade. Então hoje, quando a gente fala de geração solar, né? Principalmente os clientes, né? Os consumidores confundem muito. Poxa, eu vou instalar um painel solar aqui no telhado da minha fábrica, por exemplo, né? E não é isso, o Mercado Livre ele requer nenhum ou um investimento muito baixo, né? Às vezes o cliente só tem que trocar o relógio de medição dele, né? Então é um investimento baixo. Então ele não precisa ter altos investimentos para ele poder migrar para o Mercado Livre, né? Tá. E outro ponto importante é a segurança. Quando ele compra uma energia pelos próximos 5 anos, 3, 5, 7, seja lá o prazo que esse cliente vier a fechar no Mercado Livre, ele tem uma previsibilidade dos seus custos. Então, é como se fizesse um hedge do preço da energia pelos próximos anos. Então, ele fica, independentemente da bandeira, por exemplo, que é uma dor que a gente sente em casa, sim, bastante vezes, né? Bandeira amarela, bandeira vermelha, né? O consumidor livre, ele fica blindado dessa flutuação dos preços, como a gente comentou, depende da hídrica, da térmica, né? Então, o consumidor livre ele tem esse benefício de ter uma previsibilidade dos seus custos muito melhor. Mitiga os riscos, né? Perfeito, perfeito. Sim. Isso ajuda muito empresas, né? E a gente tem vários segmentos onde as margens são muito pequenas. Então, a precificação do produto, né? A gente está falando aqui de uma força comercial, de market share do seu mercado, né? Sim. O cliente ter uma previsibilidade na conta de luz é algo realmente muito importante. Hoje, a conta de luz gira ali mais ou menos entre os top 3 ou 5 maiores custos fixos de qualquer negócio. Então, você ter essa previsibilidade é bastante importante, até para você poder ter uma posição de mercado diferenciada. Legal. Muito bom. Boa. Então, aqui só para os clientes, né, alvo desse produto, né, seriam aqueles clientes que ainda não migraram para o Mercado Livre, ou seja, eles estão presos lá nas suas distribuidoras, pagando caro, tendo o impacto de bandeiras tarifárias, etc. Então, os clientes que a gente busca aqui oferecer essa solução, nessa redução de custos, são clientes que ainda não estão no Mercado Livre, mas a gente também pode atender aqueles clientes que já estão no Mercado Livre, né? Afinal, começou lá em 95. Né? Sim. O primeiro cliente que migrou foi em 1998, então já tem uma longa história aí. Mesmo esses clientes que já estão no Mercado Livre, eles também podem aí, cotar, né, essa energia, comprar energia agora para os próximos anos. Então, também é um fator bastante importante aí, né? E até uma sugestão para os clientes, né? Nunca é recomendável que aqueles clientes que já estão no Mercado Livre esperem terminar o seu contrato para que façam um novo, porque eles ficam muito vinculados ao preço da energia, que é altamente volátil. A gente vai falar logo na sequência aqui. Então, esse tipo de cliente também a gente pode atender, ou mesmo aqueles clientes que têm a chamada geração distribuída, que de fato é o painel solar no telhado. Isso foi um boom que teve no mercado há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás. Então, várias empresas optaram, né, por esta forma de redução do custo. Afinal, até 2024 não podiam migrar para o Mercado Livre, sem ter essa abertura. Então, uma das principais formas de reduzir a conta de luz é instalação de painel solar e reduzindo o consumo e, consequentemente, pagando menos por isso. Né? Hoje, já começa a ser uma questão um pouco mais aqui questionável do ponto de vista de uma solução mais prática, sem investimento, sem a operação e manutenção desses equipamentos. Então, acaba sendo um pouquinho melhor. Né? Tenho 2 dúvidas. Pois não. E aí é dúvida de leigo mesmo, tá? Quando a gente viaja, principalmente para o interior, né, a gente vê um monte de placa virada para cima, assim, grandona, assim. Aquilo ali é uma energia de placa solar.
Correto. Não tem nada a ver com o Mercado Livre. Não tem nada a ver com o Mercado Livre. Tá. Então, existem muitas empresas ou até mesmo muitas pessoas físicas, né? Que têm uma área que muitas vezes é improdutiva, né? Para plantio, para o cultivo de qualquer naturalidade. E acaba fazendo esse investimento. A gente está falando de um investimento de alguns milhões de reais. Tá. Então, ele constrói essa fazenda solar. Sim. E ele pode oferecer uma redução de custos para os seus familiares, para os seus funcionários, muitas vezes, né? Tem várias empresas que oferecem isso como um benefício para o seu funcionário, colaborador, né? Ou você pode, de fato, oferecer essa solução para empresas em baixa tensão naquela região, né? O único requisito aí, existe uma pequena restrição que essa usina, né, só pode atender consumidores que estão na mesma área de concessão, estão na mesma distribuidora. Entendi. Então, se a minha usina está conectada na rede da Enel São Paulo, por exemplo, apenas consumidores, né, desta distribuidora que poderão eventualmente ter o benefício dessa geração aí. Legal. Mas é uma relação estritamente comercial aqui. Tá. Okay? Outra dúvida. Pois não. Tô adorando. A eólica. Eu nunca entendi como funciona aquilo. Você tem aquele negócio que fica rodando lá? Isso. E vai fio por baixo? Ou aquilo é transmissão? Como que funciona? Boa. Existem várias formas dessa geração, mas especificamente da eólica, né? O movimento do aerogerador, né? Ele tem um mecanismo que transforma mecanicamente, né, esse movimento em energia elétrica. Então, existe lá uma série de equipamentos, motores, etc., que ao movimento da pá ou a incidência solar... Pá. Os negócios girando. Das pás eólicas, né? Exato. Isso gera, de alguma forma, energia elétrica, né? Isso vai para uma chamada subestação. Então, os geradores eles têm que transportar a sua energia até uma subestação. E essa subestação despacha a energia para qualquer lugar do país. Acho que todos nós já devemos ter visto já na estrada, normalmente, aquelas torres metálicas, né? Aqueles fios, né? Eles estão fora dos centros urbanos porque tem uma altíssima tensão de fornecimento. Até quando a gente passa perto ali, o cabelo chega a dar uma arrepiada, né? Porque é uma carga muito grande de energia que passa ali. Por isso que elas ficam fora dos centros urbanos. Através delas, né? É uma malha. Então, isso permite que uma usina, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, ou no Rio Grande do Norte, possa entregar energia para o consumidor em qualquer lugar do país. Então, porque ela gera energia, injeta nessa malha, né, chamada Sistema Interligado Nacional, e permite que, através das transmissoras e distribuidoras, chegue a qualquer consumidor do país. E por isso que ficam em regiões que tem muito vento? Perfeito. Existem polos, né? Então, hoje, por exemplo, a tua pergunta é relacionada à geração eólica, né? Então, a gente tem 2 grandes polos, né? Majoritariamente na região norte do país, né? Norte e nordeste, que é onde o Brasil, né, tem aquela curva. Então, ali tem uma incidência de ventos bastante favoráveis para esse tipo de geração. No sul também existe um polo eólico. E na região centro-oeste do país, né, a gente pega ali a região de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, né, a gente tem uma geração fortemente solar, onde a gente tem a melhor incidência de luminosidade e que tem um alto fator de capacidade de geração de energia. Então, existem sim esses polos de geração onde tem em maior abundância, né, a matéria-prima, o vento, o sol, seja lá o que for, nesses ambientes aí. Boa. Já eu volto com o momento curiosidade. Boa. Bom, aqui um pouquinho, né, o cliente sempre pergunta, né, quais são os riscos desse mercado. E aqui na tela está um principal risco, né, que é o que a gente estava comentando aqui, sobre qual seria o melhor momento para contratar energia elétrica. Então, a gente já falou aqui da questão da hidrologia. Então, quando eu tenho muitas chuvas, eu tenho mais água nas hidrelétricas, que é o meu menor custo de geração. Mas quando falta água, a gente está num país tropical, dentro do nosso verão é onde chove muito, então há uma tendência de preços de energia mais baixos, para que a gente recondicione as hidrelétricas e passe o nosso período seco, que é o nosso inverno. Por isso que se a gente vê essa montanha-russa aqui de preços lá em cima, preços lá embaixo, né? Se vocês separarem sempre entre janeiro e abril, é onde o preço ele tende a ficar mais baixo. Só que quando a gente olha para um histórico, fica fácil de ver quando seria o melhor momento. A grande questão estamos agora olhando a energia lá para frente. Quando é o melhor momento para contratar isso? E aí foi o que eu comentei, né? É sempre bom o cliente comprar energia de forma antecipada à sua necessidade. Então, uma grande forma de mitigar esse risco aqui da volatilidade de preço é
previsibilidade, é saber o quando você vai poder migrar para o Mercado Livre para poder ter esse benefício aqui e estar blindado, né? Nem sempre a gente vai comprar a energia num preço mais baixo possível, mas o grande fator aqui é ter economia. Sim, sim. Né? E o cliente sair um pouco desse risco aqui de preço de energia, porque afinal não é o seu negócio. O negócio é a fabricação de um equipamento, de um maquinário, seja lá qual for a sua forma de atuação, e não ficar, né, especulando dentro do mercado livre de energia. Tá bom? Aqui acho que seja um único slide técnico, mas acho que é fundamental a gente passar por ele, né? E vou ser bastante simples aqui nos meus comentários. O que vocês estão vendo na tela aqui são todos os players que existem dentro do setor elétrico. Então, você tem ali todos os geradores de energia, é o player número 1. Então, essas empresas são as empresas responsáveis por gerar energia de alguma forma. Elas levam essa energia até as linhas de transmissão, como a gente falou, né? Que chegam até quase 60 distribuidoras no país. E aqui vem uma curiosidade, né? Cliente, às vezes, sempre levanta a mão e pergunta assim, Tiago, qual que é o risco da gente aqui ficar sem luz? Sim. Da minha fábrica aqui, do meu comércio, da minha indústria, né? Ficar sem luz. É importante deixar claro que, quando o cliente sai do mercado regulado e ele vai para o mercado livre, a infraestrutura dele não muda em absolutamente nada. Então, um cliente que esteja no mercado livre ou no mercado regulado, o risco dele ficar sem luz já existe. Então, imagina hoje que um consumidor que está no mercado regulado, né, um carro veio, bateu no poste ali na esquina da fábrica daquele cliente e derrubou o fio, o transformador, derrubou tudo. Né? Aquele consumidor ficará sem luz, fisicamente, se ele estivesse no mercado livre ou não. Então, esse já é um risco que o cliente tem. E é uma dúvida super comum de acontecer, né? Porque o cliente fica assim, poxa, mas como que um gerador, né, uma usina que esteja lá em Minas Gerais ou no norte e nordeste do país, como que essa energia vai chegar até aqui a minha fábrica na região sudeste, por exemplo, né? E quem é responsável por toda essa infraestrutura, pelo transporte de energia, são as transmissoras e as distribuidoras. E esta parte é uma parte regulada. Toda distribuidora e toda transmissora, ela não pode escolher ali o seu fornecedor. Ela tem uma concessão, esse é o nome, né? Por operar, né, por aquela linha de transmissão ou ter a concessão daquela distribuidora, daquela região, por algum período. Né? E ela tem que prestar um bom serviço aí para os seus consumidores, sejam eles livres, cativos, residenciais, industriais, seja qual for esse tipo de consumidor. Legal. Né? Pelo desenho, os transmissores é aquela que, às vezes, a gente olha e vê a bola para o avião não pegar. Isso, certo? É isso aí, exato. Isso aí, tipo, leigo de novo, tá? A gente já viu projetos, sei lá, de fio na rua que vai por baixo. Isso nunca tem chance de mudar? Você imagina? Sim, eu acho que sim. Né? Tem alguns projetos até de algumas distribuidoras que têm que investir em pesquisa e desenvolvimento e alguns bairros, inclusive aqui em São Paulo, estão passando por essa reestruturação, os fios subterrâneos, né? Mas por uma questão simplesmente de custos, né? A rede aérea acaba sendo a mais barata. Então, para que a gente tenha, apesar de a gente pagar uma conta muito alta nas nossas casas, na nossa indústria, né? Atualmente, a gente teria uma conta ainda mais alta se nós não tivéssemos esses fios na rua. É super feio de ver, né? Porque ele se confunde muito, né? Ali passa energia elétrica, passa telecom, passa tudo ali, né? Então... E na estrada, quando você... Principalmente lugares de campo, assim, quando eu olho aquelas estruturas grandonas, as bolas lá no fio passando, eu falo assim, um dia será que isso aqui vai mudar? Isso aqui vai para baixo da terra? Porque é um trambolhão, né? Tipo, é muita coisa. Enfim. Mas hoje em dia é uma das mais, assim, em termos de rapidez de desenvolvimento, de construção e de custos, né? Por isso são as mais comuns no mercado hoje. Legal. E o que eu queria chamar a atenção aqui, né? A gente comentou um pouquinho, existem dois tipos de geração de energia quando a gente olha para a fonte solar, né? Então, bem à direita aqui na tela de vocês, né? A gente tem a geração centralizada, que é o que a gente faz. Então, a gente constrói grandes ativos de geração. Você tem ideia do tamanho disso? São investimentos entre 1 e 2 bilhões de reais. Então, são aproximadamente 800 hectares onde a gente instala mais de 700 mil painéis solares, como esse que tu comentou, nessas fazendas, mas num espaço muito maior. Você tem ideia, são mais ou menos 700 maracanãs o tamanho desse espaço. Né? Então, é bastante grande. Então, é um alto investimento, né? Para isso. E também a gente tem
a geração distribuída, que é aquela que a gente falou que o cliente faz um investimento, às vezes, de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de reais para ter o painel solar instalado no seu telhado, né? Existem algumas limitações, obviamente, do telhado, né? E aí começa a ter algumas questões aqui de infraestrutura, etc. Mas hoje seriam essas duas oportunidades quando a gente fala de geração solar ou de energias renováveis, né? E existe um player que a gente não pode deixar de falar no mercado, que é o player número 5, está bem à esquerda aqui da tela, são chamados de comercializadores ou os traders. Eles são basicamente uma empresa que faz uma intermediação. Ela compra de um gerador para vender para um consumidor. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, existem mais ou menos 300 players aptos a vender energia para consumidores finais, né? Desses 300, existe uma minoria que tem a usina, que tem ativos de geração, como a gente comentou. Seriam cerca de mais ou menos 30 a 50, não mais do que isso. Empresas que têm ativos, que têm usinas, seja de qual fonte for, né? E existem outras várias empresas que são apenas as comercializadoras, que eventualmente compram energia desses geradores para vender para consumidores em oportunidades distintas e, por isso, é natural do seu próprio negócio, acabam assumindo alguns riscos, né? Então, super importante, né, o consumidor, quando está comprando energia, ele avaliar exatamente de quem é que ele está comprando essa energia. Tá? Legal. Adriano, então, na prática, uma segunda pergunta que acontece, né? Poxa, legal, fui para o Mercado Livre. O que vai mudar no meu dia a dia? Lá, uma vez que a gente já comentou aqui no mundo físico, no mundo e nada, então, o que muda no final do dia? Então, de uma forma muito simples, é importante a gente entender hoje que quando a gente está pagando a nossa conta de luz em casa mesmo ou numa indústria que está no mercado regulado, a gente paga duas componentes ali dentro, sendo muito simplório aqui. A gente paga pela infraestrutura, ou seja, pelo serviço da distribuidora manter o fio e os postes conectados, né? E a quantidade de quilowatt-hora que a gente consumiu. Sim. Então, isso até explica quando a gente sai de férias, a nossa conta de luz ela fica mais barata, mas ela não fica zero. Exato. Porque a gente continua pagando a infraestrutura, porque o poste e o fio estão lá disponíveis para serem utilizados. Se a gente utilizou ou não, é uma outra história. Sim. Então, a gente paga essas duas coisas na conta de luz. Infraestrutura mais quilowatt-hora, né, ou energia elétrica. Quando o cliente vai para o Mercado Livre, esse boleto ele é dividido em dois. Então, um cliente livre ele continua assim, pagando a sua respectiva distribuidora pelo uso da rede, porque afinal fisicamente ele está nesta área de concessão, né? Mas a energia elétrica, o quilowatt-hora, ele pode comprar, pode negociar de um outro fornecedor do Mercado Livre, onde ele pode negociar o preço, o prazo, a quantidade de energia elétrica que esse cliente vai consumir pelos próximos anos. Então, muitas empresas se deparam, né? Poxa, eu vou passar por um processo de ampliação. Eu não sei muito bem como vai ser o meu consumo pelos próximos anos, né? Então, a gente usa aqui uma referência dos últimos 12 meses de consumo do cliente, mas é um trabalho muito a quatro mãos, né? É do nosso lado, junto ao cliente, para entender qual que é a previsão dele de consumo pelos próximos anos, né? E aí vem várias dificuldades no meio do caminho, né? Vem planejamento de produção, vem mercado, vem uma série de questões aqui, mas que a gente ajuda bastante esses clientes, né? Dando, por exemplo, uma flexibilidade nos contratos, né? Como se fosse uma tolerância para que esse cliente consuma um pouco mais ou um pouco menos do que ele disse que ia consumir. Então, essa é uma das formas de mitigar esses riscos, que seria, né, um risco que a gente falou aqui um pouco antes, que era o preço, e um outro risco é o montante, é o quanto eu compro de energia pelos próximos anos. Que está aqui na tela. Todo consumidor que vai para o Mercado Livre, esse cliente, né, esse consumidor, ele acaba fazendo um contrato de energia com o seu fornecedor, né, onde ele pactua basicamente as três principais variáveis, né, que é o preço, o prazo e o volume, como a gente comentou agora, né? E aí entra aqui muito na questão de mercado em si, né? Do momento de contratação, de quem tem o menor preço, ou às vezes, né, dentro do preço você já tem uma certificação, como a gente comentou no início do nosso bate-papo aqui. Sim. Então aí entra muito na negociação de fato comercial para a gente tentar aqui migrar esse cliente para o Mercado Livre. Tá? Muito bom. E quanto tempo dura essa migração? Olha, Adriano, o processo da migração para o Mercado Livre, ele é um processo que ele é relativamente rápido, está até aqui na próxima tela, tá? Ele é um processo que dura aproximadamente 6 meses. Então, quando um cliente decide migrar para o Mercado Livre, né, ele assinando aquele contrato que a gente falou anteriormente, né, já se inicia um processo de migração, a gente chama de denúncia. Nós denunciamos que não pagaremos mais a energia para a distribuidora e passaremos a pagar essa energia para o consumidor livre, né, para um fornecedor do Mercado Livre. Então, nós precisamos notificar a distribuidora que esse cliente está
migrando para o Mercado Livre. E até um parênteses aqui, vem uma segunda dúvida super comum, né? Só voltando um slide aqui, se tu me permite. Sim, claro. A gente comentou, né, que o cliente ele paga energia elétrica, mas a infraestrutura. Hoje, quando ele vai para o Mercado Livre, ele deixa de pagar energia para a distribuidora. E aí vem uma pergunta. Poxa, então quer dizer que a Enel, que a Cemig, ou que a Copel, seja qual distribuidora for, ela está perdendo dinheiro, né? Isso pode acontecer pelo lado do consumidor. E é importante deixar claro que, por lei, as distribuidoras elas não podem ter lucro com a venda da energia. O lucro da distribuidora está em prestar o serviço de distribuição. Tá. Então, como o cliente livre continua pagando a infraestrutura para a sua distribuidora, né, ela é remunerada, né, as contas são pagas através desse custo dessa infraestrutura que o consumidor livre continua pagando para a distribuidora. Entendi. Então, não tem problema nenhum. A distribuidora não vai cortar a luz de sacanagem, a distribuidora não vai lá atender mal o cliente, né, porque se ela compra, isso é um dos motivos que explica por que a nossa tarifa ela é tão cara quando comparada com o Mercado Livre. Né? Porque como a distribuidora não tem ganho com a venda de energia, o governo promove leilões. Então, as distribuidoras, todo mundo já deve ter ouvido falar desses leilões de compra de energia. As distribuidoras vão nesses leilões e compram energia de todas as fontes, né? No momento que for determinado, não são elas que escolhem isso, né? E nem o fornecedor. Elas são obrigadas a comprar tanto da hidráulica, que custa muito barato, até uma termoelétrica, óleo diesel, que custa muito caro. Entendi. Então, o mix desses preços forma a chamada tarifa de energia. Ao passo que o consumidor livre ele consegue escolher a fonte de que ele quer comprar e o momento que ele compra essa energia. Então, isso explica também, acaba sendo um pouco de mito nessa questão da distribuidora atender mal o cliente, né, pelo fato dele estar no Mercado Livre ou não. Sim, então, sim. Muito importante aí. Total sentido. Legal? E aí, ali você falou da questão do prazo e o custo da migração, ele vai possivelmente impactar numa infraestrutura que é a troca às vezes, de um relógio. É mais isso. Correto. E aqui eu faço acho que todo mundo já deve ter visto aquele responsável por fazer a leitura do nosso medidor em casa quando a gente era lá bem novinho, né? Então, a gente estava na casa da avó, ia lá um cara com um cabinho de vassoura, abria a tampinha do relógio, imprimia a conta de luz e botava no correio, né? Exato. Não sei se vocês repararam, mas quase não existe mais essa pessoa hoje na rua fazendo essa leitura, porque os medidores ficaram mais modernos. Mas, às vezes, algumas empresas têm a sua instalação bastante antiga, né? E por vezes a distribuidora exige essa troca desse medidor. Que custa ali R$2.000, R$3.000, R$5.000. Esse é um grande número, mas depende muito, de novo, de cada instalação, de cada consumidor e de cada distribuidora. Cada distribuidora tem o seu protocolo lá necessário para identificar se esse consumidor precisa ou não fazer essa adequação. Então, é um investimento, né, quase zero. Normalmente a gente vê que esses clientes que mesmo investindo R$5.000 nos primeiro ou segundo mês de migração para o Mercado Livre, na economia que ele está tendo, já pagaria esse investimento. Então, por isso que a gente diz que é um investimento, quando necessário, tem vários clientes que já estão modernizados, então tem um investimento basicamente R$0 para poder migrar para o Mercado Livre. Né? Num prazo de aproximadamente aí 6 meses. Então, essa é mais ou menos o fluxo do processo. Muito bom. Eu tenho umas perguntas aqui, não sei se já a gente vai para um outro momento, mas a gente abriu uma caixinha no Instagram e algumas pessoas foram perguntando aqui, tá? Boa, legal. A Flávia, ela pergunta assim, só grandes indústrias podem entrar no Mercado Livre? Não. Acho que você falou, né? Não, até. Hoje qualquer consumidor pode migrar para o Mercado Livre. Flávia, o único critério é que o cliente ele esteja ligado em alta tensão. Tá. Esse é o único critério. Alta tensão. Perfeito. Marcos, no Mercado Livre a energia pode acabar ou ser cortada? Boa pergunta. Não, a energia ela não acaba no Mercado Livre ou no mercado regulado, né? Então, partindo do princípio que tudo está funcionando perfeitamente, não tem nenhum risco do cliente, né, ter um fornecimento de energia diferente no Mercado Livre versus no mercado regulado. O que acontece, como a gente comentou aqui, eventualmente algum evento, né, que aconteceu na rede elétrica, né? Então, como eu comentei no exemplo, né? O carro bateu no poste e derrubou o poste. Então, fisicamente, derrubou. Sim. O cliente vai ficar sem luz. Aqui em São Paulo, a gente sofre muito com as chuvas, né? Quando chove muito nas nossas casas, né? É uma confusão. Um galho quebrando. Exato. Então, essa questão da qualidade do fornecimento, da interrupção de fornecimento, ela não muda em nada, seja o consumidor que está no mercado livre ou que esteja ainda no mercado regulado. Tá. A Jéssica coloca aqui, ela só coloca assim, e a burocracia?
Na verdade, acho que é aquele medo de ser um processo burocrático, demorado, porque às vezes a gente encontra isso no mercado com que é o pago, né? Tipo, não o nosso, o que você está apresentando. E isso, em algum momento, você enxerga pelo que você trouxe, não, né? Ele é um processo que a gente tenta fazer ele da forma mais simples possível. Ele é um processo que a gente depende de outras entidades aí do setor, né, como as distribuidoras, por exemplo. Então, por vezes, a gente acaba tendo essa necessidade de as formalizações. Então, existe sim uma burocracia, mas a gente passa isso da melhor forma possível para os nossos clientes. Então, o cliente não se envolve muito nesse processo, então a gente aqui faz todas as ações necessárias regulatórias, e elas são necessárias para que isso aconteça, né? Junto à distribuidora. Então, há sim uma pequena burocracia, mas no fim do dia o consumidor final ele sente pouco desse impacto aí. Legal. Eu acho que temos todas as perguntas respondidas. Boa, qualquer dúvida que apareça aí ao longo do bate-papo, fica à vontade aqui. Tá bom. E Adriano, só para finalizar aqui, eu trouxe, talvez para o pessoal que esteja nos assistindo principalmente aqui, ou nos ouvindo, a gente pode fazer algumas narrativas, mas uma empresa, por exemplo, né, de uma fábrica de móveis, como essa que está na tela aqui, por exemplo, é uma empresa que já gasta mais ou menos R$10.000 por mês e está conectada em alta tensão, né? Uma pequena indústria como essa aqui também. A gente falou aqui de clubes de esporte, né? Então aqui um clube que está na alta tensão, uma indústria de materiais metálicos, uma empresa de fundição, indústrias de peças automotivas são ótimos clientes, faculdades, né, escolas de ensino também são clientes bastante interessantes para esse nosso produto, e assim por diante, né? Então a gente fala aqui de uma empresa de transportes ou de logística, também é um cliente potencial, grandes supermercados, a gente chama de atacarejos, né? Então são supermercados que são consumidores que podem também migrar para o Mercado Livre. Uma empresa química daquela de médio porte já gasta aproximadamente R$60.000 por mês na sua conta de luz, então já é uma empresa de um porte bastante considerável. E assim por diante, né? Uma academia como essa, por exemplo, está na alta tensão, então a academia, né, tem piscina aquecida, tem sauna, tem ar-condicionado, né, a parte de climatização bastante atuante, né? Então isso acaba tendo um consumo de energia bastante elevado. Essa academia já gira em torno de R$120.000 de consumo, ou uma indústria de médio porte também já gira em torno desses valores. E assim por diante. Aqui a gente vai passando por alguns outros clientes que já gastam ali perto de R$200.000 na conta de luz. Então, uma pedreira, por exemplo, uma indústria de plástico, também já tem esse tipo de consumo. Um centro médico, então, né, complexos médicos em geral, tem muito maquinário de equipamentos por imagem, né, ultrassom, enfim, tem vários equipamentos que demandam por muita energia elétrica. E aqui por diante tem vários shoppings, indústrias farmacêuticas, né? Então, grandes shoppings, né? Esses aqui foi o que a gente comentou, né? Provavelmente já estejam no Mercado Livre. Né? Então, são esses, inclusive aqui, né? O shopping Iguatemi da Faria Lima e o shopping Tatuapé já são consumidores do Mercado Livre. Então, já tem um poste, né? Esse aqui já é uma conta de R$500.000 por mês. E esses caras já estão há muitos anos aí nesse mercado. Né? Então, são consumidores que já têm, inclusive, muitas desses consumidores. A conta de luz é tão representativa que eles têm uma área de energia dentro da empresa. Né? Para que cuida todo esse gerenciamento da compra de energia, momento de contratação, volume, né? Expansão do shopping. Então, é tão importante a conta de luz que eles acabam tendo uma equipe especializada em energia dentro da fábrica e dentro do consumidor. Bom, Adriano, o que eu tinha era isso aí. Muito bom. Eu queria agora que você falasse da New Wave um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo. Acho que é uma oportunidade aí também de reforçar o trabalho de vocês. Fique à vontade. Legal. Vou ser bem breve aqui, mas é legal passar para todos, né? Basicamente aqui a gente é uma empresa, né? A New Wave Energia. Ela é uma empresa investida de outras duas grandes empresas, né? De um lado aqui a gente tem a Gerdau. Então, acho que é um nome super conhecido aí. A Gerdau, ela tem 40% da New Wave Energia. Qual que é o benefício da Gerdau, né? Então, todo consumidor hoje que ele é dono de uma usina, né? Que ele investe em uma usina e também é consumidor, hoje a Gerdau está entre os 10 maiores consumidores de energia elétrica do país. Ele se caracteriza por ser um autoprodutor. E ele tem alguns descontos, né? Além dele ir para o Mercado Livre, o fato dele investir em geração renovável,
isso traz para ele um desconto de autoprodução. E essa é a grande beleza que a Gerdau vê aqui no nosso negócio. Então, ela é parte da sociedade aqui da companhia. E do outro lado, né, a gente tem aqui um FIP, né, um fundo de investimento privado, onde a New Wave Capital é a gestora desse fundo e a XP, né, hoje é um dos maiores canais comerciais aí do Brasil. A XP é sócia dessa gestora, New Wave Capital, que com quase aproximadamente 16 mil cotistas, juntos da Gerdau, investem na New Wave Energia para que a gente basicamente construa grandes usinas, como a gente comentou aqui, né? Então, aqui está a nossa primeira usina. Essa usina já está 100% pronta, 100% operacional, né? Então, essa usina aqui, investimento aproximado de 1,5 bilhões de reais, né? Em mais aproximadamente ali 900 hectares de área construída. Se terem uma ideia, isso aqui é capaz de atender aí cerca de 2.000 a 3.000 empresas, né? Então, quando a gente vende energia para essas empresas, é aqui que a gente pluga, né, esses clientes, né? Então, e também nós já temos um segundo projeto, né? Esse projeto, exato. Esse aqui é o de Arinos, esse projeto está operacional. Nós temos um segundo projeto, que ele é o projeto de Barro Alto, ele fica em Goiás. É um projeto muito semelhante a esse que está na tela aqui de vocês, que né? Demais. Então, a gente é um pouco do que tu falou, né? Poxa, quando eu vi aqueles painéis ali, né? Realmente... Não, mas o que eu via não é desse tamanho, não. O que eu via é só um campinho. É isso aí. Então, esse aqui é um investimento de 1,4 bilhões de reais, né? É daqui, quando a gente vende energia, né? Quando a gente faz aquele contrato de energia com os nossos clientes, é dessas usinas, né? De Arinos e de Barro Alto. Barro Alto é uma usina que está sendo iniciada agora, a construção, mas em termos de tamanho, de estrutura, enfim, é o espelho da de Arinos, né? Basicamente, aí, quando essa usina, comentei com vocês, já está operacional, e no primeiro mês de operação dessa usina, ela já foi eleita a usina mais eficiente do país, né? Então, isso justifica muito, né, a localização onde ela está. A gente falou aqui um pouco no bate-papo, né, dos polos eólico e solar, né? Isso. Então, por que hoje o berço da geração solar está na região centro-oeste? Porque há uma questão física, né, onde tem uma incidência solar bastante interessante ao longo do ano inteiro, né, e uma temperatura ambiente controlada, né? Tem uma curiosidade, né? Todo mundo acha que um painel solar no Nordeste, por exemplo, performaria muito bem, né, porque tem muito sol lá. Entretanto, é muito quente. Uma temperatura muito elevada traz uma menor eficiência para a placa. Exato. Então, você está num ambiente que tem uma temperatura, e se tu olhar no mapa ali na direita, né, a gente está quase divisa com o Nordeste, então eu pego um pouco do sol do Nordeste, mas eu estou no clima semiárido mineiro, ali onde eu tenho uma temperatura ambiente relativamente controlada. Legal. Então, isso aqui é um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho do nosso trabalho para levar uma redução na nossa conta de luz para o cliente, uma previsibilidade nos custos e uma parte aqui muito importante, que é a sustentabilidade. Que eu tinha para trazer para vocês aí, era muito isso. Bom. Muito legal conhecer esse mundo, é totalmente diferente, mas necessário, né? Legal. Principalmente quando a gente olha para a questão, acho que aqui na Abrafiltros a gente valoriza muito a sustentabilidade, e o que vocês fazem é contribuir para isso. Eu acho que as empresas têm que aproveitar, né? É um benefício que vai ajudá-los aí no desenvolvimento dos seus negócios. Então, espero que você que nos assistiu tenha fisgado aí as ideias e entre em contato com a New Wave. Aliás, vamos falar, né? Boa. Entre em contato com a New Wave, olha para aquela câmera ali e fala como que a gente pode encontrar. A gente vai deixar aqui um QR Code, o pessoal pode escanear ali, vai entrar em contato, manda a conta de luz, né? Com base na conta de luz, a gente consegue olhar o perfil de consumo, olhar o histórico de tarifas, enfim, desse cliente. A gente pode apresentar uma proposta para esse cliente, né? Apresentar qual é a economia que ele vai ter se migrar para o Mercado Livre. A gente está num momento bastante oportuno de preços, né? Então, aqui a gente fala muito, né, de que esses 175 mil potenciais clientes que podem migrar, eles vão tomar essa decisão, né? Então, é importante, principalmente no segmento industrial, que é uma competição muito acirrada, né, de margens e etc. Então, fica a minha sugestão aqui de procurar a gente, mandar a conta de luz, que a gente faz aqui sem nenhum compromisso, um estudo. Legal. E a gente dá continuidade aqui numa negociação. Então, vai aparecer um QR Code aqui para a gente poder falar um pouco melhor. Boa. Agradecer a equipe da Coto, que fez essa ponte, fez a gente se conectar, se ligar, entendeu? Obrigado, Jaque, pelo seu trabalho aí, pela parceria mesmo, e espero que renda muitos negócios e possibilidades para todos vocês. Agradecer, Thiago, muito obrigado, viu? Por todo o conteúdo.
O contato do Thiago também está com a gente aqui. O que vocês precisarem, eu acredito que ele vá de pronto-mão, de antemão, se deixar disponível aqui para responder todas as dúvidas que ficaram. Mas agradecer mesmo. Agradecer você que nos assistiu, que está nos ouvindo. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.